Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leonardo Cerati, eu sou da área técnica aqui da Aditiva e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre novas tecnologias para a produção de biopolímeros biodegradáveis e compostáveis, certo? Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo para tirar dúvidas sobre essa apresentação, caso vocês não façam na sessão de perguntas, ou sobre as outras webinars que a gente fez e indicações de produto, por favor, sintam-se à vontade para me mandar um e-mail diretamente para mim ali, ou vocês podem entrar pelo site aditiva.com.br, que lá tem a opção de mandar mensagem ou de entrar diretamente pelo chat, ou também pelo 0800 da Aditiva, que vocês podem falar com o nosso time aqui. Bom, para quem não conhece a Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais e ela atua há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com um extenso portfólio formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo e para os mais diversos segmentos, como a gente vai ver a seguir. A Aditiva está estrategicamente localizada com a matriz em Porto Alegre e com 3 centros de distribuição. Um deles em Canoas, Rio Grande do Sul, que é aqui a cidade vizinha de Porto Alegre, outro em Itajaí, Santa Catarina, e outro em Mauá, São Paulo, abrangendo, então, pronta entrega em todo o Brasil. Bom, a Aditiva, então, comercializa, como eu disse, matérias-primas e especialidades para os mais diversos segmentos do mercado. Esse é o nosso primeiro webinar do ano de 2021. No ano de 2020, a gente fez mais de uma dezena de webinars, então a gente falou de vários desses segmentos aqui. Caso vocês queiram dar uma olhadinha, vocês podem acessar a nossa página do LinkedIn ou nosso canal no YouTube, que vão estar lá todas as apresentações para vocês verem. Bom, alguns segmentos, então, que a Aditiva trabalha: segmento de agroquímicos, de construção civil, que a gente fez, por exemplo, um webinar de impermeabilizantes e selantes, segmento de couro e têxtil, segmento de impressão 3D, no qual a Aditiva tem um setor que distribui filamentos para impressão 3D, são filamentos plásticos, metálicos, resinas fotocuráveis e até mesmo resinas em pó. Temos também o segmento de limpeza doméstica industrial, o de metalworking, óleos lubrificantes, segmento de plásticos, que é o que a gente está adentrando hoje, segmento também de polimerização, matérias-primas para polimerização, soluções automotivas, tintas e também adesivos, dentre outros, é claro. Bom, essa é a nossa agenda de hoje, o conteúdo que a gente vai cobrir. A gente vai começar falando de algumas definições de início de cadeia e fim de cadeia bem importantes para a indústria do plástico, para a gente entender um pouco melhor como vai se desenvolver esse assunto hoje. Posteriormente, a gente vai falar sobre o mercado global e o mercado brasileiro de bioplásticos e também de plásticos em geral. Posteriormente, a gente vai falar sobre compostabilidade, como é que funciona a compostabilidade, as certificações, que parâmetros tem que se ter para a compostabilidade ocorrer de forma adequada. Posteriormente, a gente vai falar das tecnologias de biopolímeros que a gente vem trazendo hoje. O que eu quero dizer com isso? A Aditiva, ela tem a ideia de querer se consolidar no mercado de biopolímeros como líder em soluções compostáveis, certo? E para fazer isso, a Aditiva gradativamente está ampliando o portfólio para atender os mais diversos segmentos plásticos. Dentre eles, o segmento de filmes que a gente vai ver hoje, para aqueles que queiram formular sua blenda biodegradável para fazer filmes para diversas aplicações, ou também, quem sabe, para impressão 3D. Posteriormente, a gente vai ver, então, processo de transformação, como é que a gente transforma, como é que a gente cria essa blenda, e depois como é que a gente transforma essa blenda num produto utilizável para o mercado. Ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, então, caso vocês queiram já fazendo suas perguntas, elas vêm de forma individual para mim, e no final eu respondo elas de forma anônima, tá? Vocês podem acessar, acho que é o painel da direita, e tem uma seçãozinha ali de perguntas. Vocês podem digitar para mim ali que eu respondo até o final. Bom, começamos pelas definições. A gente vai falar primeiro das definições de início de cadeia, ou seja, de onde o produto vem, de qual o polímero vem, de qual fonte que ele vem. Temos, então, as definições do polímero ou plástico bio-based, que seriam aqueles polímeros que a gente conhece de fonte renovável. Eles vêm de fonte renovável, como, por exemplo, fontes renováveis seriam milho, batata, cana-de-açúcar, óleo vegetal e trigo. E esses polímeros derivados de fonte renovável, eles podem ou não podem ser biodegradáveis, certo? Claro que polímeros de fonte renovável são ótimos, porque tem uma pegada de carbono menor do que polímeros fósseis. Entretanto, muitas vezes, ao final de cadeia, eles não são tão convenientes assim. Por exemplo, temos biopolímeros convencionais, que é o caso
eu chamo de convencionais aqueles polímeros que se degradam de forma comum na natureza. Por exemplo, demoram dezenas ou centenas de anos para se degradar na natureza se descartados de forma incorreta. Então, temos o exemplo que a gente conhece bem, que é o biopolietileno, que é o polietileno normalmente extraído da cana-de-açúcar, a partir da cana-de-açúcar, depois é polimerizado. Temos o biopolipropileno e o biopet. Já nós temos os biopolímeros biodegradáveis, que são aqueles polímeros de fonte renovável que se comportam de forma biodegradável na natureza, certo? Então, nós temos o PLA, o PBS, o pH e blendas de amido, que dentro das blendas de amido nós temos o TPS, que é o amido termoplástico, que a gente vai dar um foco hoje também. E também nós temos polímeros de origem não renovável, que seria os polímeros de origem fóssil, que é, por exemplo, o petróleo ou gás natural, e da mesma forma, eles podem ser biodegradáveis ou não. Mesmo que eles tenham vindo de uma fonte como o petróleo, eles podem, ao final da cadeia, se biodegradar e serem menos prejudiciais para a natureza, certo? Então, nós temos polímeros fósseis convencionais, que é o caso dos polímeros que a gente usa amplamente no mercado, como, por exemplo, o polietileno, o polipropileno e o PET. E temos os fósseis biodegradáveis, que é o caso de um dos polímeros que a gente vai falar hoje também, o PBAT, o Ecoflex e o PCL. Bom, agora vamos para as definições do fim de cadeia. O que seria aquele polímero ou plástico que é biodegradável, certo? Lembrando que existem processos químicos e físicos. A biodegradação seria um processo químico. É um processo químico em que, naturalmente, o polímero ou plástico é degradado por micro-organismos, como bactérias, algas e fungos. E, então, essa biodegradação pode ocorrer em ambientes aeróbios, ou seja, com a presença de oxigênio, ou ambientes anaeróbios, que é na ausência de oxigênio, como é, por exemplo, o caso de aterros sanitários. E a biodegradação vai produzir água, dióxido de carbono e biomassa. No caso de ambientes anaeróbios, vai surgir também gás metano, que é, de certa forma, prejudicial para o efeito estufa também. Então, nós temos o que é compostável. São termos bem parecidos, mas um termo biodegradável é degradação química apenas, não determinando em quanto tempo isso vai ocorrer. Já um polímero, um plástico compostável, é aquele que é definido por normas de compostabilidade. E a compostabilidade, ela junta o processo químico, que é a biodegradação, e o processo físico, que é a desintegração, certo? Então, o processo químico vai degradar a matéria nas substâncias que eu mencionei antes, e o processo físico, ele vai quebrar a matéria e vai transformá-la em alguma coisa indistinguível do plástico inicial. Então, a compostabilidade é essas duas situações, e a biodegradação dela é feita de forma aeróbia, ou seja, com oxigênio, em condições específicas de temperatura, umidade, presença de micro-organismos e de oxigênio, e sendo, então, ela definida por normas, que a gente vai conversar depois, que definem tempo, definem em qual temperatura, em que condições esse tipo de coisa ocorre, e qual taxa que deve ocorrer. E nós temos também, muito difundidos e confundidos no mercado, os plásticos ou polímeros oxidegradáveis, que nada mais são do que polímeros ou plásticos de origem fóssil, plásticos convencionais, como, por exemplo, o polietileno, o polipropileno, mas eles sofrem adição de sais de óxidos que aceleram a oxidação e fragmentação natural que ocorreria no plástico, mas eles aceleram ela, causados, então, pela ação do oxigênio e da luz do sol, e muitas vezes pode gerar microplásticos. Então, os microplásticos a gente sabe que já são difundidos aí como sendo poluentes na natureza. Entretanto, temos também os sais de óxido que foram adicionados. Eles também são prejudiciais para a fauna, certo? Temos aqui, então, um resumo das definições. Lembrando que, como eu falei, a compostabilidade ou biodegradabilidade de um material independe da origem dele. Ele pode ser muito bem de fonte fóssil, como é o exemplo do Ecoflex, PBAT, e ser compostável, e ele pode também ser de matéria-prima renovável e ser compostável também, como é o caso do TPS, a blenda de amido que a gente vai falar hoje. Vamos começar aqui, então, com a parte de mercado. Mercado, produção mundial de plásticos. Aí a gente vê uma sequência, então, de 1950 até 2019. A gente pode ver um salto gigantesco aí, exatamente porque foi a época, então, que os polímeros e plásticos, no caso, começaram a ser sintetizados, certo? Para produzir todas as coisas que a gente tem hoje. Então, no ano de 2019, foram produzidas
368 milhões de toneladas de plástico, certo? Dessas, 81% eram plásticos comuns e apenas 5% eram bioplásticos, no caso. Aqui nós temos, então, a capacidade produtiva mundial de bioplásticos dos anos 2019 e 2020, com uma previsão para 2025. A gente vê em 2020 ali, que tem 2 quadrados, está dividido entre fonte renovável não biodegradável, como é, por exemplo, o biopolietileno, e em laranja ali nós temos o biodegradável, que é, por exemplo, o TPS. Nós vemos, então, que o volume é de 2 milhões de toneladas em 2020, e com a previsão de chegar em 2025 a 2,87 milhões de toneladas. Isso seria mais ou menos um crescimento de 7% ao ano. Aqui nós temos a capacidade produtiva mundial de bioplásticos por material, aquela mesma capacidade produtiva de 2020, de 2,11 milhões de toneladas, mas dividido por material. E eu vou destacar aqui para vocês os materiais que a gente vai discutir hoje, que é a blenda de amido TPS, que tem a maior fatia do mercado aí com 18,7%, e o PBAT, o Ecoflex, com uma fatia considerável também de 13,5%. O PLA ali também está empatado com a blenda de amido. E aqui nós temos a capacidade produtiva mundial de bioplásticos por segmento. Nós vemos que, de longe, o segmento de embalagens flexíveis é o que maior produz, com 555 mil toneladas. E aqui eu destaco também, em rosa ali, o Ecoflex, e em cinza, as blendas de amido. E aqui, bem interessante também, caso possa ser uma preocupação para alguém, é que o cultivo de fontes renováveis para a extração dos bioplásticos, dos biopolímeros, não ocupa realmente a área que seria utilizada para gado, etc. Por quê? Aqui temos a área de agricultura global. O pasto ocupa 3,3 bilhões de hectares, isso equivale a 72%. E a área de agricultura para alimentos, materiais e combustíveis, biocombustíveis no caso, ela ocupa apenas, deixa eu ver aqui, ocupa 28%, certo? E desses 28%, apenas, no total, apenas 0,015% é ocupado para a extração de biopolímeros, de fontes renováveis para a extração de biopolímeros. Em 2020, então, foram 0,7 milhões de hectares. E a previsão para 2025 é passar de 0,015% a 0,020%, crescimento de 0,005%. Aqui nós vemos, então, que essa e as lâminas anteriores foram tiradas da European Bioplastics, em sua maioria, mas também com outras fontes de dados de mercado. Aqui, focando, então, no mercado que a gente vai falar hoje da tecnologia de biopolímeros, é o mercado de sacolas de filmes plásticos. Aqui nós temos, então, de 2016 a 2020, nós temos o dado de 2016, infelizmente até o dado de 2020 era só uma previsão, eu não consegui os dados atualizados ainda porque eles não lançaram no ano de 2021, mas nós temos aqui, então, em 2016, o total que valia o mercado de sacolas de filmes plásticos era 18,9 bilhões de dólares em 2016, e desses, 92,7% equivaliam a plásticos não biodegradáveis e 7,3% equivaliam a plásticos biodegradáveis. E apresentava, então, um crescimento anual de 2012 a 2016 de 3,1%. Já a previsão até agora, 2020, era que ocorreria um crescimento anual de 4,1%, totalizando, então, em 2020, um valor de mercado de 22,19 bilhões de dólares, e seria um crescimento esperado também na linha de biodegradáveis, já que está vindo o apelo biodegradável no mercado. O crescimento esperado era de 6,2%, e o crescimento esperável de não biodegradáveis era de 3,9%. Aqui nós temos, antes eu falei de mercado global, aqui nós temos uma visão do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, em 2016, ele valia 385,3 milhões de dólares, equivalendo, então, 89% não biodegradáveis
e 11%, equivalentes a 11 milhões de dólares, biodegradáveis, com um crescimento anual um pouco mais baixo do que foi visto globalmente, que era 2,8%. Entretanto, a previsão para 2020 é que fosse um crescimento anual esperado de 4%. O mercado, então, totalizaria num valor de 450,9 milhões de dólares, e o crescimento esperado dos biodegradáveis era bem parecido com o mercado global, que é um crescimento esperado de 6,1%. Bom, mas o que o consumo do plástico comum e principalmente o descarte incorreto pode afetar no meio ambiente, certo? Todos nós sabemos que o plástico não é um inimigo, porque a nossa civilização, nossa sociedade está onde está hoje por causa do plástico. Tudo que a gente usa, nossos automóveis, nossos celulares, tudo tem plástico e não há uma maneira de mudar isso. O problema realmente é que é o descarte incorreto, porque a reciclagem no mundo em forma geral, mas no Brasil principalmente, é muito mal aproveitada. E, então, o que acontece? Ele afeta a qualidade do ar, do solo, sistemas de fornecimento de água. Por exemplo, o descarte incorreto pode entupir bueiros, impedindo o escoamento de chuvas, que acontece muito, por exemplo, no estado de São Paulo, mas que foi muito sério em Bangladesh, onde, de acordo com eles, colaborou e muito para as enchentes que ocorreram em 89 e 98. O descarte incorreto de plásticos também, de lixo plástico no caso, acarreta então em 1 milhão de aves marinhas e 100 mil animais marinhos mortos por ingestão de plástico anualmente, de acordo com a ONU, e aproximadamente 700 espécies marinhas estão próximas da extinção devido então à crescente poluição por descarte incorreto dos plásticos. E também temos então a contaminação do solo prejudicial ao ecossistema, que a contaminação do solo com o lixo plástico muitas vezes o leva até a poluição marinha, a poluição da água. Em números, então, se estima que são distribuídas 1,5 milhões de sacolas de supermercado por hora no Brasil. Isso equivaleria, então, a 13 bilhões de sacolas por ano, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E, segundo a ONU, até 2050 existirão mais fragmentos plásticos no oceano do que espécies marinhas. O Brasil, então, ele gera 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Isso equivaleria, pessoal, a 1 quilo de lixo plástico por semana por habitante no Brasil. Mas, claro, esse lixo plástico todo gerado dos números que eu estou falando é um número total e não o número que vai para o descarte incorreto, embora bem próximo. Aqui nós temos um histórico global da produção de plástico e do descarte do plástico, certo? Então nós vemos de 1950 até 2015, tá? Essa aqui é uma soma. Dos 6,3 bilhões descartados, a gente tem, em toneladas, desculpa, a gente tem que apenas 9,5% deles foram reciclados, 12,7% foram incinerados, e desses 6,3 bilhões de toneladas descartadas, 77,8% ainda se acumulam em aterros sanitários ou na própria natureza, de acordo, então, com a Science Advances. Bom, e aqui nós temos o top 10 de geração de lixo plástico e consequente, taxa de reciclagem dos países no mundo. Então, o Brasil aqui se encontra em quarto lugar, com geração de lixo plástico, no caso, né, de 11 milhões 355 toneladas. Aqui nós temos, então, 1,28% de reciclagem, comparado com o lixo plástico gerado. Isso é muito pouco. É por isso que eu digo que a reciclagem no Brasil é muito mal aproveitada. Mas é claro que não basta... é todo um mindset, toda uma consciência que tem que ser criada desde o início até o fim da cadeia. Não só pelas empresas, mas também pelos consumidores, né? E ter coleta seletiva, etc. Bom, e algumas legislações, então, sobre a proibição de plásticos, de sacolas plásticas, em sua maioria. No Brasil, então, a cidade de São Paulo proibiu a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas em 2015, com o objetivo, então, de tirar as sacolas convencionais de circulação e de incentivar o uso de sacolas reutilizáveis ou sacolas biodegradáveis. Em 2021, mais recente aqui, a gente viu agora, logo no começo do ano que entrou em vigor, a cidade de São Paulo proibiu o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores de plástico descartáveis convencionais. É a Lei 17.261. No Distrito Federal, lá em 2019, foi proibida também a distribuição e venda de sacolas plásticas convencionais. E no estado do Rio de Janeiro, em 2020,
as grandes redes de supermercado não podem utilizar plásticos descartáveis comuns. E que tem um parâmetro lá que as grandes redes de supermercados teriam um faturamento acima de X. Outros estados com legislação sobre restrição ou controle de sacolas plásticas, mas que nem sempre estão sendo implementados, como é o exemplo do Amapá. Temos o Amapá, então, o Amazonas, o Espírito Santo, Goiás e Maranhão. E ao redor do mundo, 127 países impuseram limites na comercialização de sacolas plásticas. Um dos primeiros deles foi Bangladesh em 2002, devido a toda aqueles ocorridos das enchentes que eu falei. Bom, agora vamos falar sobre a compostabilidade. Devido a todas essas legislações e, infelizmente, a ineficácia do sistema de reciclagem, é importante se adequar e é importante também utilizar um biopolímero, utilizar um polímero que seja biodegradável e compostável. Para isso, a gente tem que entender o ciclo de vida dele. Então, na plantação, por exemplo, a gente vai falar do TPS, que vem do amido de milho. A plantação de milho é extraído o amido de milho, que é polimerizado, etc. Faz o polímero. O polímero, então, ele passa para a indústria de embalagens, que vai transformar esse polímero numa embalagem funcional, que é, por exemplo, aquela sacolinha ali. Essa sacola é utilizada pelo consumidor e depois que é utilizada pelo consumidor, ela deve ir para o descarte, certo? O descarte correto. Ele pode ser para a compostagem doméstica ou para a compostagem industrial. Então, o processo de coleta vai levar ele para a compostagem. Na compostagem, ele vai ser biodegradado, certo? Naquelas condições de umidade, oxigênio, temperatura e micro-organismos. E a biodegradação vai ocorrer e vai gerar o adubo. E num ciclo de vida de biopolímero perfeito, o adubo ele vai voltar para ser utilizado na plantação para realmente fechar esse ciclo de compostabilidade. Bom, algumas certificações, então, que os produtos que a gente vai falar hoje atendem e que são muito importantes. A gente vai ver ali na direita que tem a TÜV Áustria, que é a certificadora. No caso da compostagem industrial, ela segue a norma europeia EN 13432, e essa norma diz que o material, para ser considerado compostável industrialmente, ele deve perder 90% da massa inicial dele em até 180 dias, ou seja, 6 meses, nas condições que estão determinadas na norma, certo? De biodegradação e compostabilidade, transformando-se em água, CO2 e biomassa. Adubo, sem deixar substâncias nocivas no solo ou na natureza. Então, 180 dias é o máximo. Os produtos, normalmente, é o máximo que a legislação determina. Mas, normalmente, os produtos têm uma taxa um pouco mais rápida de compostabilidade. Mas, claro, para ser compostável industrialmente, ele deve ir para a indústria de compostagem e ter a temperatura pré-estabelecida lá. Já a compostagem home composting, ou compostagem doméstica, ela ocorre em temperaturas bem mais baixas do que ocorreria na compostagem industrial, de 20 a 30 graus, com a desintegração ocorrendo em cerca de 6 semanas para o amitroplástico que a gente vai falar, e a degradação em até 12 meses. Ou seja, o tempo determinado para a certificação de compostagem doméstica é maior, porque, obviamente, a compostagem industrial vai ter a temperatura alta, mais controlada, vai ter muito mais controle, mas a compostagem doméstica é muito mais conveniente para nós. Bom, então como é que funciona a compostagem doméstica? Ela pode ser feita num quintal próprio, em que pode ter uma composteira ou um caixote para separar, ou na própria terra, e deve ser feita em local arejado e sem incidência de sol e calor excessiva para não dar mau cheiro, para não atrair animais, insetos, etc. Ela pode ser feita juntamente com casca de frutas, vegetais, borra de café, saco de chá, etc., e com auxílio de folhagens. As folhagens são a mistura verde, que a mistura seca, digamos assim. E também pode ser adicionadas as minhocas californianas, que adicionam para melhorar o processo dos micro-organismos, tá? da biodegradação. E é interessante também se evitar carnes e laticínios para não atrair animais e insetos. E o ambiente, lembrando, deve conter umidade, oxigênio. Oxigênio obtido na compostagem doméstica seria uma aeração periódica ali, de mexer o composto a cada X tempo. A temperatura amena entre 20 e 30 graus e os micro-organismos que já estão na terra ou que são promovidos pelas minhocas para a biodegradação ocorrer de forma ótima. Bom, agora vamos para as tecnologias biopolímeras que a gente vai falar hoje. Aqui a gente vai falar das aplicações que a blender que a gente vai conversar tem.
Bom, tem aplicação em sacolas de supermercado e sacos para lixo orgânico, nos filmes para agricultura e jardinagem, que são os chamados multifilmes, muito utilizados na agricultura, em que eles têm especiais características de deixar insetos longe e tal, e aumentar a produtividade. Filmes para embalagens, outros tipos de embalagens, no caso, não sendo sacolas e sacos. E também um segmento muito interessante, que é o segmento de impressão 3D, que já utiliza muito do PLA, mas que também é um segmento muito criativo que gosta de testar novos materiais para adquirir novas propriedades. Bom, e o que seria a blenda biodegradável que a gente vai falar hoje? É o produto Ecoflex, que é o PBAT, é o copoliéster biodegradável PBAT, que é o polibutileno adipato coterftalato, que tem a estrutura que está mostrada aí, com o amitroplast, que o amitroplast é o que eu já falei antes, que é um amido termoplástico, ou também chamado de TPS. Essa blenda biodegradável, dependendo da composição dela, do teor dela, ela vai ir para esses mais diferentes mercados aí, de acordo com a necessidade. Então, o Amitroplast 8945 é o amido termoplástico TPS que eu falei. Ele é um polímero biodegradável produzido na Áustria. Aqui na direita nós vemos duas fotinhas dele, do pellet. Ele é compostável domesticamente e a desintegração dele pode ocorrer em 6 semanas, certo? É muito importante e é muito interessante essa parte da compostagem doméstica. Então, ele permite a obtenção de produtos personalizados, de acordo com os requerimentos do indivíduo, e os filmes para sacolas, por exemplo, do supermercado, a gente indica que seja feita uma blenda 50-50. 50% de Amitroplast 8945 e 50% de Ecoflex, que é o PBAT. Bom, e mais algumas características mecânicas e físicas, digamos assim. O TPS é 100% renovável e é proveniente do milho, mas o TPS, de forma geral, o polímero, ele pode ser proveniente da batata do trigo também. Os grânulos, como a gente vê aí, são levemente amarelados, branco, levemente amarelados. A densidade é bem alta, é 1,35 gramas por centímetro cúbico. O MVR dele, a 190 graus e 5 quilos de peso, é 19 centímetros cúbicos a cada 10 minutos. É bem interessante também, porque é o Melt Volume Flow Rate, que é uma medida de escoamento do polímero, muito importante para a gente saber como é que ele vai performar na extrusora. Espessuras do filme, formulado com o Ecoflex, podem ser alcançadas de 10 a 15 micras, o limite mínimo, né? Algumas aplicações dessa blenda, então, que a gente vai mostrar hoje com o Ecoflex e o Amitroplast, é produção de filmes por extrusão, como, por exemplo, que a gente falou antes, sacolas de supermercado, FLV, que seriam as sacolas de frutas, legumes e vegetais, aquelas sacolas bem comuns que a gente vê no mercado, sacolas de resíduos orgânicos e os multifilmes, que são aqueles filmes agrícolas que eu mencionei para vocês também. Bom, aqui a gente começa com a primeira etapa do processamento, certo? Porque a gente vai ter o TPS e vai ter o Ecoflex, o PBAT. Os dois são biodegradáveis, lembrando disso. E essa blenda é quando tu vai juntar os dois para depois tu poder fazer a tua embalagem funcional. Então, como funciona? Numa extrusora de dupla rosca, deixa eu marcar aqui. Numa extrusora de dupla rosca, eles vão ser alimentados aqui pelo feeder, ou muitas vezes, segundo o polímero, se tiver uma porta lateral, pode ser alimentado por ali para melhorar a homogenização. Eles vão entrar aqui nessa zona que é chamada de barril da extrusora. E aqui tem uma rosca, que é a dupla rosca, né? E o que tem a função da rosca e do barril em si? É tu colocar o polímero no formato sólido de pellets, ele vai fundir os polímeros, vai homogeneizar eles e vai empurrar eles, vai levar eles até a matriz, que é o final da extrusora. E a matriz vai dar o formato que tu queres. No caso de fazer uma blenda polimérica, tu vai querer ele no formato de pellets. Então, eles são extraídos numa matriz que é esse formato aqui, como se fossem filamentos de impressão 3D, por exemplo. Esses filamentos aqui, eles são depois pelletizados, eles são cortados no formatinho de pellet que tem. É interessante também que a extrusora dupla rosca tenha vácuo aqui no final também, para realmente tirar o ar e os gases provenientes da fusão desses dois polímeros. Bom, então alguns dados do processamento. A mistura deve ocorrer, como eu falei, em uma extrusora dupla rosca com sistema de vácuo. O amitroplast, ele não precisa ser pré-seco antes da mistura dos dois polímeros. E a temperatura da extrusora é relativamente baixa, 120 a 160 graus. E
como é que eu vou saber que a minha blenda foi bem sucedida? Como é que eu vou saber que o meu polímero está bom para ser transformado? É muitas vezes feito o teste de iodo, que é uma avaliação da incorporação do amido na matriz polimérica da blenda ali, na blenda dos dois polímeros. Então, se faz a solução de iodo, se testa com 10 a 20 gramas do polímero, em 5 a 10 ml da solução do teste de iodo. Se a solução estiver amarelada, é porque a incorporação foi bem sucedida, o amido está incorporado na matriz. Bom, e depois que tu já tens a tua blenda polimérica pronta, em grânulos, se faz, então, a parte final, que normalmente são indústrias separadas, que é a indústria que vai pegar o polímero pronto e vai fazer o filme. Então, como é que funciona? O filme é feito numa extrusora chamada extrusora balão ou extrusora tubular, como a gente vê aqui na foto industrial aqui. Mas eu vou explicar um pouquinho, então, como é que funciona o procedimento. No hopper, no alimentador aqui, é colocado o polímero. Da mesma forma, ele tem o barril e uma extrusora, um barril e uma rosca, desculpa, a extrusora tem um barril e uma rosca, que no caso pode ser uma monorrosca. Essa monorrosca vai fazer a mesma função de homogeneizar o polímero, de fundir primeiro, né, depois homogeneizar, e levar ele até a matriz. A matriz vai dar o formato, então, e o formato é soprado, que ocorre, então, a formação desse balão aqui. Esse balão aqui é soprado, ele vai resfriando, né, e depois ele vai sendo esticado aqui e vai sendo bobinado. E depois ele é cortado no formato que a indústria precisa. Bom, e alguns aspectos técnicos, então, é que essa blenda ela pode ser processada em equipamento padrão de extrusora de filme balão. Normalmente é indicado o polietileno de baixa densidade, a extrusora utilizada para polietileno de baixa densidade, porque os parâmetros são mais fáceis de ser setados, são mais próximos. Entretanto, nada impede que seja feito no polietileno de alta, só tem que ter um cuidado em setar os parâmetros. Daí, é recomendado, então, a pré-secagem da blenda do material durante 3 horas a 60 graus. Por quê? Para o material obtido ser o melhor mecanicamente possível, para não ter umidade que possa interferir na extrusão do material. E deve ser feita, é claro, uma purga da extrusora por 30 minutos, com o objetivo de o quê? Se tu passava um filme de polietileno de baixa antes, tu queres que teu filme seja completamente compostável. Então, não pode ter polietileno ali, porque, além de mexer na estrutura mecânica dele, não vai ser totalmente compostável. Então, é feita uma purga. A faixa de temperatura na extrusora é de 120 a 160 graus também, relativamente bem baixa, então é facilmente processável. Temperatura na alimentação recomendada é de 130 graus, e a temperatura na matriz ali na saída 140 graus. O die gap de 0,9 a 1,3 milímetros. O diâmetro da matriz pode ser de até 350 milímetros, de acordo com o requerimento do indivíduo que está processando o material, e a razão de sopro até 4. Aqui nós vemos, então, industrialmente, como é que é uma extrusora de filme tubular, uma extrusora balão. Mas, é claro, outros processos dos outros segmentos que a aditiva trabalha também, como, por exemplo, termoformagem, injeção, e a gente utiliza também o polímero Ecovil, que é um polímero pronto já para termoformagem, para injeção, ou também para os filmes, para sacolas, de forma que quem não possa formular a blenda, possa também ter essa solução de fazer um filme biodegradável sem precisar formular a blenda. Bom, e também, conscientemente, se tu vai fazer um filme compostável, tu precisa também, e tu quer colorir ele, por exemplo, tu precisa fazer um master batch compostável, porque é o correto se fazer, certo? Então, nós temos aqui o veículo da produção do master batch pode ser o Ecoflex F-Blend C1200. Temos também aditivos como agente antistático Ecoflex Batch AB1 e o agente Sleep Ecoflex SL05. E os master batch de cor Ecoflex Batch Black, preto, Ecoflex Batch White, branco. Agora vamos para a sessão de perguntas e respostas, certo, pessoal? Caso vocês não tenham as feito ainda, vocês podem fazê-las. Caso não dê tempo de responder todas, eu vou retornar para vocês por e-mail depois. Temos uma pergunta aqui. Qual a produtividade da blenda em quilograma-hora na extrusão do filme? Pode comparar com o processamento de polietileno?
Teria que ser testado, mas sim, pode ser comparável, pode ter uma redução de 10 a 15% do material, temperatura mais baixa e tudo, mas é certamente comparável com polietileno, de baixa normalmente. Temos uma pergunta aqui, se os produtos são fabricados no Brasil. Não, certo? O produto Amitroplast é fabricado na Áustria e o produto Ecoflex, o PBAT, é fabricado na Alemanha, juntamente com a Ecovil, e a gente importa eles e vende localmente para o público. Amostra para testes, sim, a gente pode disponibilizar amostra para testes, só entre em contato com nós que a gente vai dar o maior suporte possível, vai ver o material necessário para a aplicação de vocês e vai acompanhar de pertinho com vocês os testes, certo? A gente também, aliás, a gente pode acompanhar os testes em loco. Temos uma pergunta bem interessante aqui. A compostagem não é uma técnica muito difundida no Brasil. O que acontece se o material for para a destinação comum de resíduos, aterros e lixões? Excelente pergunta, porque esse é o objetivo nosso, que além de disponibilizar a solução, que seja conscientizada a solução de que o polímero ele precisa ir para a compostagem. O plástico, desculpa, feito, ele precisa ir para a compostagem. É por isso que essa blenda que a gente mencionou hoje tem a vantagem de ser compostável domesticamente também, além de industrialmente. Então, isso é muito interessante para aqueles locais que realmente a coleta não funciona, a coleta seletiva não funciona, não ocorre o encaminhamento para a compostagem industrial, mas sim, se ela for parar em aterros, por exemplo, onde não tem oxigênio, onde seria uma degradação anaeróbia, ela vai demorar muito mais e não vai ser o nosso objetivo, não vai ser efetiva de verdade. Então, é isso que a gente tem que conscientizar o mercado de encaminhar para a compostagem industrial ou de fazer no seu próprio quintal, o que é mais interessante ainda. Temos uma pergunta aqui sobre impressão 3D, sobre filamento para manufatura aditiva com essa blenda. Sim, pode se fazer, certo? É bom se testar as taxas de composição. E claro, se tu já faz um filamento com PLA, é muito interessante tu ir testando blenda Amitroplast, PBAT, colocar um pouco de PLA para ver como é que ele vai se comportar, porque depende da tua aplicação final da peça realmente, né? Mas é muito interessante porque a peça vai ser biodegradável depois, porque o PLA também é biodegradável. Pessoal, esse foi o tempo de perguntas de hoje, certo? O que remanesceu de perguntas aqui eu vou encaminhar para vocês por e-mail depois. Aqui no próximo slide tem o meu contato e o contato da empresa. Caso vocês não tenham anotado no começo e queiram entrar em contato com nós, por favor, fiquem à vontade. Agradeço a participação de vocês e fiquem ligados que durante esse ano de 2021 temos várias novidades com relação a webinars e com relação à nossa empresa, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um bom dia.